Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e darei continuidade ao nosso trabalho de divulgação das mensagens psicografadas no nosso núcleo espírita. Essas mensagens são psicografadas por mim nos trabalhos espirituais realizados no núcleo espírita kardecista Renascer. Essas mensagens são de espíritos ainda muito ligados ao planeta de provas e expiações, não se tratando, portanto, de histórias de espíritos elevados. A mensagem que lerei hoje foi psicografada no dia 24 de março de 2021 e ela começa assim. Ele vivia recluso, quase não saía da casa que ficava no alto, acima de todos nós e de todo o resto. Sabíamos que ele estava lá, porque de noite as luzes ficavam acesas e ouvíamos o som de músicas que desciam a ladeira e me envolviam como um chamamento quase irresistível. Era o ano de 1931. Eu tinha 22 anos e estava noiva de Pet. Iríamos nos casar no ano passado, mas o pai faleceu e ele precisou cuidar da mãe e dos irmãos menores. Então adiamos os planos. Fiquei secretamente feliz. Não desejava me casar, pelo menos não com ele. Mas eu não tinha motivos para desmanchar o noivado. Pet era um homem justo e trabalhador. Eu trabalhava na livraria do meu pai. Certo dia, chegou um pedido da casa do alto da montanha. Encarreguei-me pessoalmente daquela entrega. Algo de muito intenso, uma força desconhecida, me atraía àquele local. Coloquei os livros na cesta da bicicleta e também um pacote de chá e outro de biscoitos, pensando que talvez pudesse agradar ao morador misterioso. A casa era um chalé pertencente a uma família de nobres. Contava-se que no século passado, quando a cidade era apenas um pequeno povoado, houve uma tragédia, um caso passional de traição, e muito sangue fora derramado, marcando para sempre a vida da família que não mais voltou ao chalé. O tempo passou e o povoado cresceu. Pessoas que viviam nas fazendas vieram e construíram suas casas, escolas, igrejas, cafés, e o local se transformou em uma pequena e charmosa cidade aos pés da montanha. Ele se mudou para cá muitos anos antes. Uns diziam que era padre e fora excomungado da igreja. Outros afirmavam que era um bruxo e tinha pacto com o diabo. Depois daquele primeiro encontro é que eu soube da verdade. Ele havia sido padre realmente, mas se envolveu com uma mulher em uma relação que resultou em tragédia. A mulher foi encontrada morta após ter sido duramente castigada. Ele soube que ela carregava um filho de ambos no ventre. A culpa pesou sobre ele e, enlouquecido, saíam andando sem destino. Atravessou o país a pé até se acalmar e voltar para a casa dos pais tempos depois. A família era rica, formada por artistas, e ele tornou-se um escritor. Escondido atrás de pseudônimos, isolou-se em seu próprio mundo. Apaixonei-me perdidamente desde o primeiro olhar. Provavelmente já estava apaixonada mesmo antes disto. Ele era um homem maduro. Tinha a pele bronzeada devido às horas que passava sob o sol cuidando das plantas. Os cabelos eram fartos e grisalhos. A barba sempre mal feita. Braços e pernas fortes, mãos carejadas, diferentes do que eu imaginava serem as mãos dos escritores, padres ou bruxos, embora eu nunca tivesse conhecido nenhum bruxo. Ele me olhou e aquele olhar atravessou minha pele e encontrou minha alma. Senti-me naquele primeiro encontro como se já nos conhecêssemos a vida toda, até mesmo antes da vida. Eu me esqueci de quem eu era e o que estava fazendo ali. Ele se mostrou surpreso e, ainda assim, gentilmente me convidou a entrar com um gesto elegante. A casa era linda, revelando muito bom gosto. Um piano, um violino e vários objetos de arte decoravam a sala. Tudo extremamente limpo e organizado, com perfume agradável,
misto de plantas, ervas e flores. Lembrei-me dos biscoitos e agradeci meu anjo bom por aquela ideia tão oportuna. Tomamos chá e comemos biscoitos sem dizer palavra alguma. Mas não havia silêncio. Nossos corpos gritavam de desejo. Despedimo-nos e cheguei em casa com o coração acelerado. Naquela noite, não quis ver Pet. Deitei-me mais cedo que de costume e acordei no meio da madrugada, encharcada de suor, tremendo e queimando em febre. Fiquei acamado nos dias seguintes até a febre baixar. Quando pude voltar a trabalhar, recebi outra encomenda. Dessa vez, um pacote da editora com um bilhete solicitando por obséquio que o mesmo fosse entregue em mãos do Sr. Fanhauser. Este era seu nome, com especial urgência. Saí correndo em minha bicicleta, cortando caminhos, quase atropelando os pedestres. Quando cheguei às proximidades do chalé, larguei a bicicleta e a encomenda no jardim na frente da casa. E entrei correndo. Ele já me esperava no meio da sala com a porta aberta. Então nos amamos ali mesmo, freneticamente, com urgência e fúria. Não mais voltei para a livraria, nem para minha casa, tampouco para meu noivo. 11 meses se passaram. Em meio à madrugada escura, fomos acordados por batidas fortes na porta. Era um grupo de mais ou menos 10 homens, com as cabeças cobertas com capuzes grossos. Uns entraram rapidamente, enquanto outros permaneceram do lado de fora, guardando porta e janelas. Pegaram-nos com violência, nos amarraram de costas um para o outro, sentados no chão, no meio da sala, com os olhos vendados. Quebraram os objetos da casa, destruindo o que conseguiam. Jogaram querosene no piso de madeira, no sofá, nas cortinas e em nossas roupas. Senti um deles se aproximando de mim. Retirou a venda dos meus olhos. Trazia uma tocha na mão. Esbofeteou-me vezes seguidas, até eu sentir o sangue escorrendo pelo pescoço. Com o clarão da chama, pude reconhecer os olhos de Pet atrás do capuz, e o ódio do seu olhar me flagelou, mais dura e dolorosamente que suas mãos. E mais uma vez aquela casa testemunhou uma tragédia passional. Senti o calor se aproximando. Primeiro as chamas altas e brilhantes feriram meus olhos, e eu gritei. Meu amante apoiava suas costas em mim, quando a dor atingiu meu corpo todo, como um golpe único, queimando ainda vivo. Depois tudo foi silenciando e perdi os sentidos. Acordei sozinha no chão, ainda no meio da sala destruída. As paredes danificadas, o teto parcialmente desabado e os móveis queimados. Ele não estava mais lá. Tive medo e solidão. Por longo tempo senti o cheiro desagradável do queimado e ouvia as vozes dos meus assassinos e o som das chamas consumindo tudo naquela casa, inclusive nossos corpos. Até que um dia ele veio me buscar. Tinha a mesma aparência e o mesmo olhar do dia em que nos conhecemos, mais calmo e mais sereno. Não estava sozinho. Uma mulher ainda jovem o acompanhava. Ele se colocou diante da mulher e agradeceu a ela por estar ali. A mulher se aproximou, estendendo suas mãos sobre mim. Uma luz suave saiu dela e me envolveu. E por alguns instantes fiquei tonta e cega. Ele me pegou no colo e me tirou dali definitivamente. Muitos anos se passaram e nos preparamos para a nova experiência na Terra. Ele já está encarnado. No futuro próximo, será um homem de letras, professor, com muitas oportunidades de ensinar e aprender ensinando. Eu irei daqui pouco tempo, e mais uma vez nos encontraremos e despertaremos nossa paixão. Teremos uma vida de muitas lutas materiais e emocionais. Acolheremos como filhos, não espíritos afins, mas aqueles responsáveis por nossa tragédia, que teremos que aprender a amar. Entre eles, Pet,
que terá um organismo físico frágil e deficiente e a mente desequilibrada. Lutaremos várias décadas para garantir sua sobrevivência. As necessidades mais urgentes nos levarão a substituir a paixão pelo companheirismo e precisaremos nos apoiar na família e nos amigos. Teremos a oportunidade de, através das adversidades, equilibrar nossas energias e transformá-las, utilizando a força da paixão como matéria-prima para o amor. Pelo Espírito, Ellen. Nós temos aqui a história de um triângulo amoroso marcada por uma tragédia de traição, ódio e vingança, narrado pela Ellen. Ela tinha um compromisso, um noivado com o Pet, mas ao encontrar o Sr. Fanhauser, um escritor rico e misterioso, os dois sentem uma atração irresistível e vivem um relacionamento esquecendo do resto do mundo, dos compromissos, das obrigações, inclusive do compromisso dela com o noivo. E o Pet, que se vê traído, desonrado, reúne um grupo de homens e assassina os dois amantes, de forma cruel e dolorosa, vingando-se de ambos. Nada neste mundo é por acaso. Como já foi dito em outras análises, a injustiça e os injustos fazem parte deste mundo de provas e expiações. Mas não existem injustiçados. A Ellen fala de uma tragédia passional envolvendo a família do escritor, algo como cerca de um século antes. E certamente as personagens principais, a Ellen, o Sr. Fanhauser e o Pet, estavam envolvidos nessa história em uma encarnação pretérita. Certamente, as duas aparentes vítimas dessa tragédia, ela e o amante, passaram por uma expiação de erros pretéritos. Eles provavelmente cometeram atos de violência semelhantes, provavelmente contra o mesmo Pet, o atual noivo traído, em uma reação a uma ação cometida no passado. As posições aparentes de vítimas e algozes poderão se repetir enquanto houver sentimentos de ódio e desejo de vingança, até que os sentimentos inferiores sejam sublimados, elevados e evoluam em amor. O escritor, amante da Ellen, talvez pelo fato de ser um homem maduro e já ter experienciado uma experiência trágica de dor naquela mesma encarnação, ele está mais preparado para aquele acontecimento. Então ele se liberta da tragédia e é recolhido pelos benfeitores espirituais em um tempo menor. Já a Ellen fica ali durante anos, naquele mesmo lugar, revivendo aquelas mesmas cenas, aprisionada àquela situação, àquela tragédia, pela incapacidade de perdoar, pela revolta, pelo desejo de vingança. Revolta e ódio são sentimentos que aprisionam. E ela ficou ali, naquele cenário, prisioneira dos próprios sentimentos, prisioneira das suas criações mentais. E ele, que recebeu assistência e foi acolhido em algum lugar no plano espiritual pelos seus benfeitores, pode retornar e, por sua vez, auxiliar a Ellen. Todos nós, embora sejamos espíritos individuais, com um caminho de crescimento pessoal, de evolução individual, resultado dos nossos plantios, ou seja, de nossas escolhas, de nossas ações, nós evoluímos coletivamente. Então, as nossas histórias se misturam com as histórias daqueles que caminham conosco. Sejam as relações afins, harmonizadas, sejam as relações desequilibradas, que necessitam de reajustes, das quais não conseguimos nos distanciar. Ela e o amante terão a oportunidade de uma nova experiência juntos, na carne,
agora exigindo muitas renúncias e muito companheirismo. Pet, que cometeu um ato de violência cruel, resultante de muito ódio, teve o seu perispírito comprometido e ele reencarnará, portando deficiências físicas e desequilíbrio mental. Ellen, que no passado abandonou o Pet por uma paixão, agora será sua mãe. As dificuldades que eles enfrentarão serão bênçãos, oportunidades valorosas de reajuste. Se eles forem capazes de vencer as tendências que certamente trarão do passado, construir uma família amorosa, baseada em valores cristãos, de perdão, amor, bondade, compaixão, eles serão bem-sucedidos e superarão a tragédia e os desequilíbrios do passado. Que Deus abençoe esses nossos irmãos, que eles consigam cumprir o plano reencarnatório traçado pelos benfeitores espirituais, esses fiéis colaboradores da ação divina em nossas vidas, instrumentos da divina providência na elevação de todas as criaturas. Muito bem, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por nos assistirem. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe o nosso vídeo. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado e nos ajude a crescer. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.